Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá! Este é mais um, mas é mais um muito especial. Especial, sim! É o 10º! É verdade, chegámos ao 10º episódio, Que contra diria, tudo e contra todos. Inês, 10 episódios. 10 episódios e, portanto, vai ser um episódio especial, eu acho, pelo tema Sim. e pelas novidades que vamos ter, que só vamos Muitas. revelar no final. Sim, muitas Fica já novidades. dito. Sim. Mais uma vez agradecemos o feedback que estamos a ter, todas as reações também de algumas pessoas novas e que estão a chegar. Interação. É feedback. verdade. Gostamos Estão a ajudar muito imenso. quando interagem connosco. É mesmo bom podermos fazer isso. É muito bom receber o feedback mesmo. Não só a interação na página, mas quando nos escrevem. Sim, E essa é a parte melhor. Sim, é verdade. Para este episódio escolhemos um tema que acaba por estar muitas vezes implícito nas nossas conversas, mas que achámos que era um bom tema para marcar o nosso 10º episódio e que se calhar também que nos levou a fazer este pod e a fazer este caminho. Vamos então começar com um trecho, são 2 frases de uma publicação que a Tânia Graça, sexóloga, fez há uns tempos. E que nós guardámos como sendo algo que seria muito importante e que trouxe aqui uma visão em relação a esta questão do amor próprio, da autoestima. E as 2 frases que escolhemos e que depois vamos falar ao longo do episódio são estas. Tu és a tua primeira e última relação, a única que sabes com toda a certeza que será para sempre. Eu acho essa frase maravilhosa. É mesmo forte, não é? É. É mesmo... E também porque vai muito buscar uma parte da conversa que tivemos no episódio anterior. Sim. E que eu acho que também nunca é demais falarmos sobre isto, porque ao longo da nossa vida nós vamos tentando reparar tanta coisa à nossa volta e esquecemos-nos muito disto. Eu acho que esquecemos-nos. Sim. Pelo menos eu acho que só despertei para ela numa idade já muito adulta, muito consciente. Eu arrisco-me a dizer que não tinha despertado para esta questão enquanto relação comigo mesma antes de ter lido isto. Eu percebia o impacto de estar bem comigo ser importante. Mas esta ideia de que estar bem comigo é estar e alimentar e cuidar da relação comigo, eu não tinha pensado nisto desta forma. Ok. Só quando li esta frase é que eu percebi, claro, para além do que é o dia-a-dia de ser a primeira pessoa com que acordo e a última com quem me vou deitar, é um facto. É a primeira relação que tu tens quando nasces e à partida vai ser a última nos teus últimos dias, é contigo, inevitavelmente. E eu nunca tinha pensado nisto, no facto de ser uma relação, porque esta ideia de os pensamentos que eu tenho, as coisas que eu digo a mim mesma, a forma como vou gerindo as reações dos outros, as minhas, isto é uma relação. Eu percebo isso, acho muito interessante e brutal, estás a despertar para isso agora. Eu acho que eu também não sei de que forma é que iria despertar se não tivesse tido o diagnóstico, nem aonde é que iria despertar. Eu acho que eu só despertei na doença, porque eu acho que a doença trouxe-me muito esta observação das minhas relações, de ver muito bem os sítios onde eu estava a viver, olhar à minha volta, né, ter tempo para parar e observar as minhas relações. E eu apercebi-me disso, que a mais importante de todas eu não tinha nem despertado para ela, nem nunca tinha cuidado dela. Sim. Para mim, a terapia agora faz parte desse pacote de condições que eu preciso de ter para viver bem. Sim. Mas, inicialmente, também não começou para esse despertar, não é? Começou para trabalhar e organizar ruído interno. Sim. Por isso eu acho que esta frase era uma frase que agora, eu costumo dizê-la de outra forma, não é? Que é que eu devo honrar a minha relação comigo própria todos os dias. Sim. E despertar para isso, e faz parte de uma das minhas medidas de autocuidado, dizer isso todos os dias para que eu não me esqueça, a repetir-me. Ok. Mas acho que esta impermanência da doença me trouxe essa consciência, que era de que forma que eu vivia só comigo. Ter um bocadinho essa consciência do que tu acabaste de dizer, que é eu acordo todos os dias comigo e deito-me todos os dias comigo e posso, na impermanência da vida, né, não despertar. E que esses últimos tempos sejam de uma tranquilidade comigo, que eu acho que é mesmo muito importante. E esse espaço só se conquista quando começas a olhar para ti. Sim, dedicas esse tempo, não é? Eu acho é que o facto de nós pensarmos como uma relação, e pelo menos a minha, a diferença que fez foi essa, faz com que eu consiga remeter isto
para aquilo que são as relações e a minha postura nas relações, Uhum. porque eu tinha já percebido, obviamente com este trabalho de terapia que fui fazendo, que as relações tinham um impacto muito grande. Muito. E eu aqui tinha sempre duas opções: que relações é que vou escolher, e mesmo aquelas que eu escolho, que impacto é que elas têm em mim, e trabalhar a posição em que eu me coloco, a postura que eu tenho para com estas relações, e depois para a forma como essas relações me impactam. Colocar-me a mim como uma relação comigo mesma é fazer esse exercício. Então, de repente, abre-me aqui um caminho muito grande que, por mais que eu perceba que preciso de me colocar em primeiro lugar, aqueles chavões que nós sabemos que existem e que são reais e que nós precisamos deles para a questão do autocuidado, ainda era vago. Era quase como se eu percebesse que tinha que fazer isso, não é? Mas não o vendo como uma relação, é só algo que eu tenho que fazer para além das relações que tenho com os outros. Okay. Perceber que isto é uma relação comigo mesma acaba quase por simplificar a coisa. Eu afinal só tenho que me relacionar comigo. Que às vezes não é assim tão simples. Não é simples. Não é. Principalmente quando abaixa o barulho das luzes e entra o silêncio, não é assim a coisa mais fácil. Mas abre-te aqui, pelo menos a mim, abre-me aqui uma série de estratégias que eu penso, então eu posso usar esta estratégia comigo mesma, que como dizes não é assim tão fácil, mas eu sei que estratégia é que é. E eu já tenho prática nela, porque eu já fiz com outras pessoas e com outras relações. E isto foi a grande novidade, entre aspas, que esta afirmação e que este ponto de vista me trouxe. No fundo, acaba por facilitar um bocadinho a forma que não facilita o trabalho, mas facilita o facto, ou pelo menos apazigua esta incerteza e esta ansiedade de como é que eu vou fazer isto comigo mesma. Porque se é uma relação, então eu sei ter relações, Sim, não é? Eu sei criá-las, eu sei alimentá-las, agora sei melhor e sei de uma forma mais positiva e que é mais saudável para mim, é verdade. E isso também é uma vantagem para mim. E se eu consigo fazer isso dessa maneira com os outros, então eu agora vou ter que me empenhar em aplicar isto comigo mesma. Sim, eu acho que para mim também passa por aí, passa por essa intencionalidade, né? E para mim também passou por perceber, eu fiz isto de uma forma iniciada, ou faço com algumas circunstâncias aplicá-lo de uma forma física, tipo escrever mesmo, quais são as minhas necessidades e quais são os meus limites. Eu acho que para mim isto foi imperativo em duas fases diferentes. Primeiro perceber quais eram as minhas necessidades totais, na minha relação comigo também, e isso passava por ter muita consciência dos meus limites, não é? Muita consciência de quais são os ambientes onde eu quero estar, quais são os ambientes que me nutrem. Vão ser para haver alturas em que tu vais ter que passar por o desconforto de outras coisas que não queres fazer, não é? Ou que não te alimentam tanto. Mas eu acho que já tens outro tipo de preparação, já vais com uma forma muito mais tranquila. E tens umas ferramentas diferentes para lidar com isso. Eu acho que acima de tudo a diferença é essa. Não é aquela ideia de vou deixar de ter, vai ser tudo ótimo porque eu já sei evitar. É exatamente o oposto. Eu não vou evitar. Mesmo. É tirar o evitamento da equação. Eu vou lidar com isto porque eu neste momento sinto-me mais capaz, ou pelo menos sei onde é que posso ir encontrar estratégias que mais não seja o fazer a terapia e na próxima sessão poder falar, não é? E eu sei que isto vai poder ser um tema que eu vou abordar e eu vou conseguir gerir este desconforto dessa maneira e também tenho estratégias para o gerir no momento, que também é preciso. Não é ter o desconforto, guardá-lo no caderno e agora quando for a próxima sessão vou falar sobre ele, não é? Para mim, houve dois momentos, são duas situações-chave que tiveram mais impacto comigo, que foi aprender a reconhecer e a estar confortável no meu silêncio. Sim. E aprender a dizer que não de uma forma tranquila, tirando-lhe o peso. Porque não sei como é que ressoa em ti, mas para mim muitas vezes o não gerava-me muito desconforto, ou seja... Não a ti ou não aos outros? Não aos outros. Teres que dizer que não aos outros? Ter que dizer que não aos outros. E não percebia que a maioria das vezes eu estava a negar-me a mim mesma. Eu acho que encontrar paz nesta questão foi do que me trouxe mais conforto. Ou seja, para mim, muitas vezes dizer que não é nutrir a minha relação comigo mesma. E eu sentia isso sempre quando dizia muitas vezes que não aos outros, ou quando pensava em dizer que não aos outros. Eu tinha duas partes, que era o dizer que não, mas arranjando sempre uma justificação. Sim. Isso neutralizava-me e muitas vezes era arranjando uma desculpa, e isso deixava-me neutra, mas na verdade fazia-me andar em fuga constante comigo mesma. E tirar a culpa também passou por isso, foi para poder dizer que não de uma forma honesta, tirando as desculpas ou as justificações da equação, colocando só a questão do obrigada, mas não consigo, ou não quero, ou não posso. Mas ainda sinto que às vezes o não quero pode soar como arrogância. E às vezes ainda é uma posição desconfortável para mim. Sim. Eu identifico-me totalmente com aquilo que estás a dizer. É engraçado porque no post que a Tânia fez, ela diz, olha para as tuas necessidades e para os teus limites e diz não. E de facto, mais uma vez, pegando nesta ideia de que isto é uma relação, faz todo o sentido. E a grande dificuldade para mim hoje já não é
tanta por uma razão, porque eu já tenho mais ao pé de mim pessoas a quem eu sei que posso dizer que não e vai ser compreendido. Sim. Quando eu tinha se calhar um grupo muito mais vasto, muito mais alargado, e eu ainda estava com muita dificuldade em selecionar, entre aspas, aqueles que eu queria a viver comigo, no fundo, era muito mais difícil. E um dos meus grandes problemas e que me levou, não é grandes dificuldades, mas a ter que refletir e a ter que dar um passo atrás e até parar, foi eu não conseguir dizer que não. Eu tinha que estar em todo o lado. Sim, eu percebo. Por outra questão também, que nós também já falamos e vamos falar melhor, de não estar a viver as coisas. Sim. Eu tinha que estar para estar a viver tudo, porque se eu não estivesse a viver, eu não podia perceber. Olha, um bocadinho, agora, mais uma vez, chego sempre à conclusão com o Bruno e vai trazer sempre questões. Que aí ele diz, quando eu lhe digo, mas porquê é que vês jogos da bola que não são do teu clube? Isto não faz sentido nenhum. Não, tenho que ver, que é para saber como é que foi, onde é que esteve, que é para depois, quando vierem dizer assim, assado, eu poder refutar, porque afinal eu vi e sei. E era um bocadinho assim que eu vivia. E não achas também. que isso vai bater naquilo que estávamos a falar há bocado? Aquele fenómeno do receio do missing out? Sim. Eu Tal me e qual. batia muito isso, que era, eu tenho que estar presente, porque eu quero estar incluída, não é? Exatamente. Eu quero fazer Incluída é a parte, palavra. eu preciso que validem que eu faço parte, eu preciso que me mostrem que eu faço parte, então eu não posso não estar. Porque não estar é falhar e quem não está e falha esquece. Sim. E eu acho que havia sempre um bocadinho aqui este receio de a não presença levar um bocado ao esquecimento da relação, não é? Na verdade, escondia a ausência de autoestima que existia. Sim. E o que é que aquelas pessoas estão a fazer naquele momento e que o estão a fazer sem que tu tenhas importância? Porque se tu tivesses muita importância, as coisas alteravam-se para tu lá estares. Sim, eu percebo perfeitamente E isso. isto também tinha muito impacto. Esse acolhimento ainda é uma das pipocas que ainda me salta. Ok. E que eu tenho que ter algum diálogo interno no sentido de não é o momento ou não estar. Daí, para mim, ter sido tão importante aprender a estar no meu silêncio. Muitas vezes é sentir esse desconforto, mas não lhe dar o poder pelo controlar a minha alegria. Mas tu sentes desconforto porque as coisas não são alteradas em função da tua necessidade? Não, às vezes, imagina, estar presente num sítio onde tu sentes que há maior interação entre as pessoas e não Ok. contigo. Sim. Ou seja, o teu papel ali é um bocadinho diferente. Sim. E isso às vezes levava-me a uma sensação desconfortável de não pertença. Sim. E perceber que não está nada de errado com isso tranquiliza-me. Mas eu também precisei de passar por momentos de silêncio. Ou seja, imagina, eu projeto esses momentos. Para mim, o mais desconfortável é as refeições sozinha. Eu vivo sozinha há muitos anos. Sim. E às vezes há quem possa olhar e pensar: mas tu é confortável viver sozinha. É, às vezes até muito confortável. Demasiado, não é? Demasiado confortável. Mas ir a um restaurante que tu queres muito ir, imagina, eu vou. E tenho projetado muito esses momentos agora. Não é um acaso, não é porque não havia ninguém disponível para ir. Eu vou porque eu quero ir. Vou e obrigo-me a usufruir da minha presença. Não, muitas vezes eu levava um livro. Não, eu vou para estar. Eu vou aproveitar aquela refeição e escolho um sítio que eu gostava muito de ir e faço. Antes disso, para mim era... Sabes que isso é muito importante, porque muito eu acho que é aceitável as pessoas que vivem sozinhas fazerem-no, porque à partida não têm ninguém muito imediato para ir, próximo, mas eu colocando nessa posição penso, eu nunca fiz isso, e para mim é muito difícil fazer isso, e não é porque eu preciso menos. Exato. É porque se calhar eu consigo mais facilmente evitar de fazer isso. Eu acho que é um desconforto inerente a qualquer um de nós. Eu acho que Sim. precisas Eu acho é que há passar mais pessoas que vezes. mesmo a viver com outras já o fazem. Sim. E não têm problemas nenhum. Por exemplo, eu não tenho problemas nenhum em estar sozinha. Ou o Bruno vai não. para fora, ou está a passar noites fora. Não há problema nenhum para mim. Eu amo ir ao cinema Mas eu não sozinha. estou a passar tempo comigo, é diferente. Sim. Eu estou a passar o tempo sem ele estar. Percebo. E não é o viver Criar aquele tempo. a intenção Eu não saio. Sim. Ou se for em dia de semana, ok, faço a minha rotina normal. Mas se for um fim de semana, eu sou capaz de passar o fim de semana todo em casa. Tomo conta dos cães, se tiver algum evento, alguma coisa que seja para eu ir, até vou, mas eu não vou fazer um passeio sozinha. Eu não vou almoçar ou jantar a um sítio qualquer sozinha. Né? Pelo contrário, sou capaz de nem comer o jantar que tinha ou o almoço que tinha, sou capaz até de ligar aos meus pais e ir ter com eles, mas dificilmente eu vou fazer um programa sozinha porque estou sozinha. Percebo. Isso deixa-me muito em que pensar também. Percebo. Há duas coisas que eu adoro fazer sozinha. Gosto de correr sozinha e gosto de ir ao cinema sozinha. Agora não vou tanto correr sozinha porque quem é mulher sabe que às vezes a cidade está a ficar um bocado desafiante, principalmente para o horário em que eu gosto de ir, que é de manhã cedo. O exercício então é uma coisa que me regula. Foi uma das coisas que me faz ter melhor relação comigo mesmo. Sim. E é uma coisa que eu me esforço por fazer. Hoje às 7 da manhã ir. Quanto mais cedo, para mim melhor. E depois vis com aquela sensação de que fizeste uma coisa que combinaste contigo. Sim, é um compromisso contigo.
numa relação contigo. Sim, para mim, melhorar a minha relação comigo passa por ter maior acolhimento à falha. Por exemplo, ia mesmo puxar essa questão do treino. Se eu falhar, ainda é desconfortável Sim. para mim pensar, não pensar logo que estou a falhar perante mim. Sim. E eu acho que agora o exercício que eu faço é mais esse, de assumir a falha de uma forma responsável, não é? E perceber que vais falhar uma data de vezes, vais não cumprir uma data de vezes, tirando o peso, tirando a carga. Sim, Mesmo na falha com o outro, ou eu acho que para mim é mais fácil que o outro falhe perante mim do que eu falhar com alguém ou falhar comigo mesma. Sabes que aquilo que tu estás a dizer é muito interessante e muito importante para mim, porque traz-me este lado que eu acho que me dá aqui uma resposta que eu precisava, que é, eu tenho muita dificuldade em comprometer-me comigo mesmo. Ok, E eu acho que isso vem do facto de eu não perceber que é uma relação que eu tenho comigo. exato. É Maravilhoso, só Inês. existir, não é? E eu tenho muita dificuldade de, eu comprometo-me, eu vou fazer e depois, deixa lá. Porque não é com mais ninguém, porque não tenho ninguém a exigir-me, porque não sou eu que me estou a exigir a mim mesma. E o facto de eu não perceber que isso é uma relação e que sou eu a cuidar de um outro que sou eu à mesma, agora um bocado Sim. esquizofrénico, mas é mesmo assim, faz com que eu não tenha esse compromisso. E mudar e pensar desta forma, eu acho que me vai ajudar, não é questão de falhar menos, mas é questão de me comprometer de uma forma mais consistente e mais responsável. Sim, Intencional também. eu percebo. Tanto que eu usava essa estratégia. Agora, quando estavas a dizer isso, eu estava a pensar que eu usava muito essa estratégia para não falhar nos compromissos de treino, que era haver uma terceira pessoa. Sim. E isso eu percebo agora que era também a minha ausência de compromisso comigo mesma. Ou seja, eu também não me preferia, não é? É engraçado percebermos que... Sim, tinhas que ter um outro para que isso fosse Sim, para que não falhasse real. perante o outro. Falhar perante mim não havia problema. Exato. Porque na verdade eu não era a minha principal escolha. Mas isso leva-me a esta ideia, lá está, de nós não nos vermos como uma relação. Sim. Nós vemos como características, personalidades, portanto, são traços de personalidade, são características que nós temos, são também fisicamente também há características que são nossas, não são alteráveis, e existimos assim. E depois relacionamos dessa forma, que podemos mudar mais ou menos, mas relacionamos dessa forma com o contexto e com os outros. A questão está naquela primeira relação só com o contexto. A partir do momento em que nós, enquanto interagimos com o contexto, nós estamos a criar uma relação connosco próprios, porque não existe outra pessoa. Somos só nós. Eu acho que isso é que faz a diferença, é que vai mudar aqui esta perspectiva. E aí sim eu tenho uma relação comigo, porque sou eu a relacionar-me com tudo o que está à minha volta. E depois, quando está à minha volta, há pessoas que se juntam e aí eu relaciono-me com essas pessoas também. Mas antes disso eu já entrei no contexto e já me relacionei com ele. Exato. Eu acho que entramos outra vez também de uma forma repetida naquilo que nós dizemos sempre, né? Passa pela psicoterapia ou por outro tipo de desenvolvimento, passa por desenvolvimento pessoal e emocional. Sim. No sentido que é muito necessário que tires algum ruído que tens para depois perceberes que isto é uma parte muito importante. Certo, sem dúvida. Né? E depois também vai de uma data de questões. Agora, entender que para me conhecer eu tenho que continuar, não é? Porque às vezes há aquela coisa de já resolvi esta questão, está resolvido. Para mim passa muito por eu não chegaria aqui se eu não tivesse continuado. Sim. Que é entender também que eu tenho que me privilegiar. E às vezes mesmo quando a Marisa dizia então escolha uma coisa que seja ótima para si, eu não tinha essa noção, eu não sabia quais eram as coisas que eram ótimas para mim. Sim. Então, para mim, melhorar a minha relação comigo também passou por isto, que é priorizar a minha alegria. Priorizar a alegria na minha vida. E perceber que às vezes pode passar por todos os meus rituais matinais, né? Tudo aquilo que eu verbalizo quando me levanto, ou de cumprir o exercício. Isto faz-me estar mais próxima de mim. É não deixar que a rotina, no meu caso, altere essa minha vontade. Porque se eu estipulei este plano para mim é porque era a minha vontade. É porque era uma coisa que era importante para mim. E às vezes pode passar por dançar 5 minutos de manhã, mas fazê-lo, concretizá-lo. E eu tive espaço para isso e tempo para me dedicar com o tempo que tive parado, não é? Tive 1 ano e meio parada. E aquilo que alguém pode ver por fora, como uma simples dança de 1 minuto, que eu gravei num vídeo do TikTok, teve um impacto tipo gigantesco em mim. Porque foi tirar aquelas coisas só dos pensamentos ou do papel e passar a mecanizar, a materializar o que aquelas coisas tinham significado. Sim. Como ter acabado o treino na semana passada, ficar no parque, ter levado um livro e ter ficado no parque, ficar a apanhar aqueles raios de sol da luz da manhã, que é uma coisa que eu não tenho a oportunidade de fazer durante a semana, mas em qualquer outra fase da minha vida teria sido brutalmente desconfortável eu ter ficado ali, ou não ter arranjado uma forma de organizar a minha agenda para que eu a seguir tivesse que pular dali para outro sítio. Isso para mim foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. Não é?
foi reduzir a minha agenda nesse sentido, que é não sair a correr, já basta quando estou a trabalhar, não sair a correr dos sítios com uma data de situações encadeadas para rentabilizar tudo. Sim, E eu isso saio a para correr mim. à mesma, mas é uma questão de horário. Mas É para uma mim questão que ainda estou a trabalhar. foi muito Mas nesse percebo sentido. perfeitamente aquilo que estás a dizer, Porque que eu foi sou uma das coisas que eu tive magnânima a que fazer fazer. isso, a preencher a minha grelha e Sim, não sim. ter Eu acho que um somos espaço em todos, branco. até percebermos que precisamos de olhar para nós primeiro, não é? E mais uma vez, nós falamos de um lugar em que fizemos um caminho, que é um caminho que continua, que não é um caminho que está a acabar agora, está a chegar Não. agora a um ponto quase a culminar num Não. final lindo e Isso, maravilhoso. eu acho que é isso que as pessoas, que eu acho que há uma idealização gigantesca em relação ao trabalho pessoal ou de desenvolvimento Que às vezes é nossa mesmo enquanto emocional. fazemos o caminho. Eu sinto isso ainda às vezes. Eu senti ao início, quando eu comecei a fazer psicoterapia, eu achei, isto de repente vai transformar-se, eu vou sentir uma tranquilidade, a minha vida vai ser tipo mágica, sabes? E depois eu acho que a aprendizagem foi essa, foi perceber que o desconforto vai permanecer, Sim. a vida vai continuar, não vai parar. Eu não vi essa linha da magia, mas vi esta ideia de resolução de problemas. Portanto, é este, é este, é este e este. Estamos a caminhar para resolver. Eu já me sinto muito melhor neste. Portanto, este sai, cheque, está feito. Não. E depois tu vais descendo na E depois vais lista. buscar o outro E outra depois vez. estou aqui outra vez. Tal e qual. Ai. Eu ia jurar que isto estava tratado. Tal e qual. Eu acho que essa idealização prejudica-nos um bocado, não é? Mas também é um trabalho. É. Como eu digo, eu ainda preciso às vezes em determinadas situações, mais no que diz respeito a estes objetivos da perda de peso, das rotinas, do treino, que ainda são questões que eu preciso de pensar, de consciencializar, de intencionalizar, ainda tenho às vezes, eu vou conseguir fazer isto e depois a partir daí isto engrena e já não tenho que pensar mais. Sabe, o que eu costumo dizer são aqueles 30 segundos de loucura que eu me permito a mim mesma em determinados momentos, são 30 segundos em que eu permito pensar que as coisas vão ser assim e depois, ok, não vai ser, vá, Não. volta lá outra vez, senta-te lá outra vez. Foi um pezinho, mas... Eu queria dizer, tu agora disseste uma coisa que eu também tinha escrito a propósito do post. Já no final, a Tânia diz: se vais estar sempre contigo, quando acordas, quando te deitas, quando estás no dia a dia, então que esses dias sejam passados na melhor companhia, que é a tua. E eu, quando li esta frase, penso: isto faz todo o sentido, mas eu só sei que companhia que quero ter e que quero ser se eu tiver noção das minhas necessidades e daquilo que preciso para mim. Eu acho que materializar isso para mim foi tipo um grande abrolho. Isso foi, pela primeira vez eu fiz isso de uma forma ativa num workshop da Catarina Bianco. Foi quando eu pensei daquele grupo todo de coisas, de relações, de posturas, de estar. O que é que tu queres? Quais são as tuas necessidades? Todas as que tu queres. Tudo o que é que... E eu nunca... Aquilo é gigante, não é? Tipo, eu nunca tinha pensado naquilo. Sim, eu nunca fiz isso e... Tens que experimentar por escrito. Para mim passa muito por isto, por escrever sempre. Sim, para mim as também, coisas. provavelmente sim. E aquilo foi mesmo brutal e foi ganhar essa consciência do ok, nós não estávamos aqui ainda. Eu não tinha visto que eu tinha que nutrir esta relação. E é-me tão fácil tipo, observar as necessidades dos outros, estar atenta às minhas relações com os outros, ser intencional na minha relação com os outros. Eu não sabia relacionar-me comigo, porque na verdade eu não sabia o que é que eu queria, nem onde é que eu queria estar. E se tu não sabes isso, também não sabes ao certo o que é que queres dos outros. Não. Ou que resposta é que tu Daí queres, tu não é? queres sempre tanta validação, precisarmos tanto do que os outros nos E validem. depois de haver aqui uma comunicação que é muito difícil, porque tu estás à espera de uma coisa, que achas que é aquilo que queres, mas depois o outro não dá, depois o outro deu porque achava que era o que tu querias, mas depois tu achavas que era, mas recebeste de É uma outra maneira. confusão. E aquilo anda ali, vai, vem. E às vezes acabas por ficar aborrecida ou chateada, mas na verdade é um trabalho que é teu. Por isso é que eu acho que assumir os erros e as falhas com alguma responsabilidade vem por aí. É de perceberes que... E para mim também passa por uma coisa, que agora me lembrei de repente, que é o silêncio. Às vezes dar-me tempo para estar nesse desconforto. Sim. Numa questão que possas ter com outra pessoa, ou numa questão que estás a ter contigo mesma, ou numa gestão de algum conflito. Eu passava muito por querer neutralizar, não é? Eu gosto muito que o ambiente à minha volta esteja tranquilo. Sim. Então, eu passava muito pela necessidade rápida de neutralizar, de querer resolver logo no imediato. E agora eu dou-me esse tempo, que é acolher esse desconforto, permanecer nesse desconforto e perceber o que é que ressoa em mim. Que era uma coisa que eu não fazia. Sim, é o evitamento. Então, e eu queria tanto, muitas vezes, acelerar aquela resolução, mas eu próprio não sabia o que eu queria tirar dali. Eu só queria que o outro estivesse neutro comigo. Mas isso também é perceber que é humano, não é? O que nós queremos, se nós estamos em desconforto, por norma, o corpo naturalmente vai procurar conforto. Depois, na parte emocional, como é que nós o fazemos? Sim. É através das respostas. Eu tenho que resolver este problema para deixar de estar no desconforto. Mas procurar o silêncio mais vezes agora, por isso é que ao início eu estava a dizer que para mim passa por trabalhar o silêncio, é neste sentido. Porque no silêncio eu percebo o que é que se está a manifestar em mim. O que é que eu estou a sentir. E para mim esta é uma parte muito importante que eu também não me permitia,
que era perceber o que é que eu estou a sentir, dar nome ao que é que eu estou a sentir. Isso muitas vezes também me fez andar em relações de transição. Sim. Por exemplo, relações de par que foram completamente de transição, porque eu não sabia o que é que eu estava a sentir. Eu não lhe sabia dar esse nome. E então, se Nunca calhar, te perguntaste, não é? não era, se calhar, um amor assim tão grande como me parecia ser. Eu agora vejo isso. Para mim, teve muito impacto isto, perceber o meu silêncio. Mas isso também passa por acolher esse desconforto que eu não me permitia sentir. E eu acho que passa por outra coisa que eu também tinha pensado, que é, quando nós nos colocamos nas relações com os outros, nós queremos corresponder, nós estamos preocupados com o que é que o outro pensa, o que é que o outro vai fazer, o que é que... E de uma forma positiva, não é? Esta ideia de dependência, não é? É de estarmos preocupados porque também queremos corresponder ao outro. Sim. Se tu te colocas a ti numa relação contigo mesma, tu já vais fazer isso. Sim. Porque o que é que eu preciso? O que é que eu estou a pensar? O que é que eu quero? Como é que eu vou corresponder a mim própria nos meus desejos, nas minhas vontades, nas minhas necessidades? Eu acho que vai um bocadinho ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. Sim. Quando tu percebes o que é que queres para ti e quando colocas numa lista, num que é que seja, as necessidades que tens, o que é que queres mesmo fazer, o que é mesmo importante, independentemente de ser importante agora e depois poder ser alterado, tu tens consciência do que é que podes fazer na tua relação contigo. Porque é isso que tu fazes com o outro. De uma forma muito menos, se calhar, mais intuitiva, vá, digamos assim, e quando são relações, se eu falar da minha relação com o Bruno, depois há alturas em que têm que ser mais concretas, não é? O que é que queremos fazer, qual é que é o passo a seguir, seja na família, na viagem, seja no trabalho, que decisões é que nós vamos tomar. Se eu fizer isto comigo, então sim, eu estou a trabalhar nesta relação e já me dá uma perspectiva de então se é isto que eu quero e esta necessidade que eu tenho, que relação é que eu vou precisar de ter comigo mesma para chegar lá? Sim. Isto para mim traz-me aqui uma mudança muito grande de Eu acho que é maravilhoso. E para mim também passa, pegando no que estás a dizer, de ativar esse diálogo interno. Que é o que é que eu estou a sentir, porque é que isto me está a acontecer. Seja nos momentos em que estás sozinha contigo ou nos momentos em que estás com outras pessoas. E isso vem a esse lado, que é, nós dizemos, estamos sozinhos connosco. Sim. Mas se pensarmos que estamos numa relação, nós estamos duas pessoas. Sim. As mesmas duas pessoas. É verdade. E se calhar o silêncio, por mais que vá ser desconfortável, sim, é verdade. Sim. Mas quanto mais confortáveis nós estivermos nesta relação connosco, menos desconfortável será esse silêncio também. Porque é um silêncio partilhado. Desculpem se isto está a ser demasiado esquizofrénico. Não, está a fazer muito sentido para mim. É muito maravilhoso. Eu acho que para mim passou por isso mesmo, por criar mais momentos sozinha e permitir-me ter esse tipo de experiências, também para perceber como é que eu reajo e o que é que me faz sentir. Sim. Mas a significância maior para mim é quando eu ativo de uma forma muito consciente este diálogo interno, que é permitir-me estar nesse desconforto, seja de que forma for, e acolher a falha ou o erro ou aquilo que está a ruminar dentro de mim, sem pressa. Isso também passou por assumir que tinha ansiedade, não é? Sim. Percebo que numa fase inicial aquela resposta rápida que eu queria ter tinha muito a ver com essa característica, com esse perfil ansioso. E então dar-me tempo, não é, para permanecer aí e poder falar comigo, porque internamente eu falo muitas vezes comigo, ajuda-me, para além de me ajudar a estar regulada, ajuda-me a entender-me melhor e a aumentar esse diálogo interno da mesma forma que eu faria se fosses tu. Sim, exatamente. Sim. Mas estás a ver, isso é uma coisa que eu sempre te ouvi dizer e já outras pessoas que passaram aqui também falaram sobre isso, e eu disse sempre a mesma coisa. Para mim ainda é muito difícil olhar ao espelho e falar comigo mesma. Mas se eu pensar nisto como uma relação, já consigo perceber qual é que é o caminho que eu posso fazer. Exato, mas aí vai buscar o teu lado muito concreto, isso é muito fixe. Sim. E acabaste de arranjar a tua ferramenta. Exato, é isso. Isso é maravilhoso. Isso leva-me também a este lado de, lá está, nas relações com os outros, há uma parte em que a Tânia também diz, ser a tua amiga. E se nós pensarmos assim, que amiga é que eu quero ser, que amiga é que eu sou para os meus amigos, e agora falar mais especificamente, eu sou aquela pessoa que quer estar nos momentos bons naturalmente, quer estar disponível para sempre que esses momentos bons acontecerem e estar lá, porque eu sei que foi uma coisa que eu também aprendi quando as pessoas nos convidam a estar naqueles momentos é porque querem verdadeiramente a nossa presença, não é? Não é só porque estamos a fazer número. Nos momentos que são menos bons, poder ser uma ajuda e poder partilhá-los, independentemente de não ir resolver nada, e de estar presente sem ser só nesses momentos também bons ou maus. Estar presente, existir, sem que essa existência tenha que ser física, constante, rotineira, mas que existamos, não é? E se é essa amiga que eu quero ser, para aqueles que me são mais queridos, então, como é que eu posso ser essa amiga para mim também? Porque se eu pensar neste meu percurso todo até aqui, eu nunca fui essa amiga para mim. Eu fui a que criticou mais vezes, eu fui a que nunca valorizou, porque eu nunca fui suficiente, porque eu própria me dizia que eu não era suficiente. Eu fui a que julgou. Antes de sair, antes de acontecer, eu já estava a julgar. Portanto, eu sempre me fiz isto a mim mesma. Tudo aquilo
que eu depois consegui identificar e senti que algumas pessoas à minha volta faziam, eu já fazia na relação que tinha comigo mesma. Exato, mas isso é maravilhoso e está-me a ajudar a mim também, porque já não sei o que é que eu li ontem, já não sei onde é que li, mas ontem eu li qualquer coisa que me dizia do género, está-se a aproximar uma fase qualquer do outono, e então que fins de ciclo queres para ti? Pensa sobre isso. E agora tu estás a dizer isso, e isso está-se a ativar em mim, que é isso mesmo. É esse fim de ciclo que eu quero. Estar mais consciente de que tipo de amiga é que eu quero ser comigo. E isso vai-me fazer estar mais neutra em relação aos estímulos externos. Eu acho que é esse fim de ciclo que eu quero. Quero ter ainda mais esse cuidado comigo, poder estar ativa. E quando tu estavas a falar, eu estava a pensar nisso mesmo. Engraçado puxarmos este... eu acho que nós puxamos sempre, os nossos temas vão sempre em encontro muito à fase de vida em que estamos a pensar. E eu senti aqui algumas ativações durante esta semana, que eu acho que esta conversa também me está a ajudar a entrar nesse tão chamado fim de ciclo que eu quero, que é mesmo priorizar-me e perceber que entrar naquilo que eu uso muitas vezes para as minhas relações externas, né? Aquilo que eu considero a minha relação segura, as minhas relações seguras, né? E então eu ser a minha relação segura. Eu acho que me falta esse bocadinho. Sim. Esta conversa está-me a conseguir ajudar a chegar aí. Eu estou a entrar agora, porque mesmo na maneira como eu geria as minhas relações, e com certeza amigos meus que vão ouvir isto vão se identificar em algumas coisas, eu achava que as coisas tinham que acontecer daquela forma com toda a gente. Por exemplo, se os eventos não desse para toda a gente, não se fazia. Tinha que se fazer nas datas em que desse para toda a gente. Era sempre em grupo. E se alguém quisesse estar com só 2 ou 3 pessoas, era muito estranho, não pode acontecer. O que é que se passa? Ou se alguém, por acaso, conhecia outras pessoas, isto é curioso, porque tenho uma grande amiga minha que falei dela no episódio passado, que é a minha Vera, e ela fez um percurso agora muito importante na vida profissional dela, sem entrar em demasiados pormenores, que eu acho que ela se identificou com a conversão de carreira que fez. E encontrou pessoas muito especiais para a vida dela. E isto ao início, e eu acho que eu lhe disse isto, foi muito difícil para mim. Por mais que a nossa relação de amizade, que dura há muitos, muitos anos, não fosse uma coisa rotineira todos os dias, a toda a hora, custava-me muito, ao início, que ela tivesse vontades e interações e partilhas com pessoas que não era eu. Eu percebo. E eu tive que fazer este exercício de calma lá. As vezes em que tu foste para outro tipo, porque eu sempre acabei por ter mais núcleos, porque era o trabalho, porque era a faculdade, e que ela respeitou, as vezes em que tu partilhaste coisas e ela quis ouvir e ela esteve lá, e agora que é ela que está a fazer, e que é uma coisa que tu gostas e sentes nela que é incrível dela poder estar a viver, e tudo também mérito dela e do trabalho que ela foi fazendo com ela própria, como é que agora não consegues acolher isto? Eu percebo. E portanto eu estou nesta fase de eu já sou capaz de fazer isto nas minhas relações porque já consigo ter um comportamento muito mais saudável. Se calhar, se calhar esse comportamento e algumas pessoas não vão identificar porque eu não tinha diretamente. Tinha quase em bastidores, digamos assim, porque eu percebia que aquilo não era um comportamento Fosse bom. ser aceito. E portanto eu tinha que gerir aquilo antes ou depois, mas fora, e se calhar há pessoas que não vão sequer perceber que eu tive estes comportamentos ou que sentia isto. Mas eu tive que fazer esse trabalho e hoje é tudo tão mais tranquilo para mim, mais positivo, mais fluido, que eu agora sinto-me preparada para fazer o mesmo trabalho, mas numa relação comigo. Sim. Eu penso sempre desta forma, que é, eu quero ser um espaço bom para viver. Eu quero viver, mesmo com o meu ruído interno, mas conhecê-los, dar-lhes nomes e acolher tudo o que vive cá dentro. Isso é mais uma daquelas frases para termos escritas é muito bom, muito bonito. Porque eu acho que é esse mesmo caminho, não é? É esse mesmo propósito, é seres cada vez melhor pessoa, para ti também, porque é aqui que tu vives, é cá dentro que tu vives. E na verdade, quando se apaga o barulho das luzes e entra alguma coisa mais grave, é lá que tu te encontras. É ali, é aquilo que tu tens ao serviço, é aquilo que tu tens cá dentro. Não é aquilo que ganhaste, não é aquilo que construíste, é aquilo que te ressoa cá dentro. Por isso é que há tanta gente a reagir de forma diferente na adversidade. E é tão difícil às vezes para muita gente acolher que se pode viver este tipo de merdas, desculpem o termo, com positivismo. Porque é aquilo que te ressoa dentro. Na verdade, eu acho que depois todas as situações que a vida traz vão amplificar aquilo que tu tiveres cá dentro. Então, se tu fores consciente e pensares por antecipação, não é? Eu quero ser cada vez um melhor sítio. E então, eu acho que vai com o seu tempo, né? E vai trazendo essa calmaria. Processo, né? Tal e qual. Eu acho que, para mim, este é o processo. Sim, né? é verdade. E é aquilo que vai ser até o fim da vida. Eu adorei esta frase. Sim, acho mesmo mesmo bonito. não só a frase, mas mesmo o post em si que fala
é muito claro e, pelo menos para mim, fez total diferença na maneira como entendo a minha relação comigo, não é? E como estou, como quero estar, como vivo. Eu Esta acho ideia que do seres casa, não é? E seres sim. o sítio onde estás. Eu via muito isto enquanto aceitação do meu corpo, de não estar constantemente a criticar fisicamente o meu corpo, porque isso leva-me a um sítio onde eu não posso não querer estar na casa que decidi viver, não é? Aqui não foi uma questão de decisão, é uma Uhum. questão de é o que é, ainda assim eu não posso estar, porque isso vai ser um conflito constante. E a É muito, muito flexibilidade, mau. não é? Exatamente, sim. É a flexibilidade para acolher cada. E depois, em termos concretos, teres passado por isso, no meu caso, vivi numa casa, que era a casa dos meus pais, durante 30 anos, e eu sempre achei que aquilo não era a minha casa para viver para sempre. Eu não era ali que eu queria constituir família. Pelas circunstâncias, nós até tivemos essa possibilidade de ficar lá uns anos, que era uma coisa temporária, e depois tivemos a oportunidade de comprar a casa que quisemos. E quando nós escolhemos aquela casa, nós escolhemos com todas as questões que pensávamos que eram importantes para nós. Isso é maravilhoso. Eu escolhi, não é? Portanto, se eu escolhi aquela casa que é para viver e que sim, eu sei que eu posso vender e posso ir para outro lado e que hoje é uma coisa que eu não pondero de qualquer forma porque sinto muito, muito bem naquela casa para viver, eu tenho que fazer o mesmo comigo, não é? Sim. Porque esta não se vai vender, Sim, exato. não se vai trocar Eu acho isso e a renda é bem mais barata. Eu acho que essa é a tua. Eu acho que este episódio está a ser muito bom, porque, como nos diziam ontem, o pod não é terapia, mas é terapêutico. É verdade, é muito bom, sim, é verdade. E eu acho que está a ser luminoso para Sim, ambas. sim, Neste sentido mesmo, eu acho que a frase diz mesmo tudo. Acho que é mesmo ir à simplicidade. Esta tem que ser a tua Tem que melhor ser. relação. Por isso é mesmo darmos-lhe empenho no sentido do que nós queremos. Passa numa fase inicial por ir desconstruindo várias coisas, né? Perceber o que é que eu quero, como E quero. para além de ser a primeira e a última, é também a única, É única, sim. não é? E é a única que vai verdadeiramente impactar todas as outras, porque se tu pensares as relações que tens com outras pessoas, se elas tiverem um impacto negativo, e se tu conseguires fazer esse trabalho, tu consegues sair, Sim. tu consegues deixar. A tua não. E se tu Estás lá pensares sempre. que vais viver contigo e vais morrer contigo, não é? Sim, É pensares no fim, como é que tu queres estar, exato. naqueles os últimos minutos. Queres estar em paz, tranquila? Qual é o sítio onde tu queres viver? De que Sim. forma é que tu queres que isso aconteça? Eu pensei sobre isso. Que pessoa é que tu vais ser, não é? Quando lá estiveres e precisares de... Eu pensei sobre isso nesta Acredito, fase, sim. principalmente numa fase inicial. Eu pensei mesmo sobre isso, sobre o que é que eu queria, como é que eu queria. É um assunto sempre muito difícil que a maior parte das pessoas não gosta de falar. Sim. E eu acho que depois esta coisa de ganhar consciência me levou aí, foi pensar o que é que eu quero, como é que eu quero, aonde é que eu quero estar quando isso acontecer. Isso também te ajuda depois a seres mais flexível com os conflitos e a perceberes as coisas de outra, mas ao mesmo tempo a perceberes que o não é uma palavra mágica, né? Por mais dura e difícil que ela Sim. seja, mas permite-te a não estar, a não querer estar. E isso é incrível. Não quer dizer que eu consiga fazer todos os dias. E porque, Mas- claro, e porque a mas os tua esforços são relação esses. contigo tem que ser uma prioridade. Tem. Porque só essa prioridade é que te vai poder dizer, ok, eu vou dizer que não porque eu quero estar aqui ou porque eu quero estar ali, porque isso é que é importante para a minha relação comigo e tu consegues Eu às vezes faço isso, avançar. que é, quando eu comecei a meditar, era-me difícil a parte da respiração ao início. E então o que eu fazia era, punha ativamente no meu telemóvel lembretes. Uhum. O meu trabalho tem muito stress. Eu percebi, na altura, quando comecei a meditar, num dos exercícios que fizemos, que quando eu estou estressada, eu fico em apneia. Ok. O meu corpo contrai-se Sim. e eu respiro muito pouco. E então eu passei a pôr lembretes no telemóvel para, tipo, imagina, de forma aleatória, aquilo lembrava-me que eu tinha que respirar de forma consciente. Ok. Então, durante um minuto, eu respirava de forma consciente. Para ir começando a ativar outro mecanismo, não é? Porque eu não sei como é que aquele se Sim. ativou, mas tinha muito a ver com esta questão da ansiedade. Eu, de vez em quando, também faço isso com este tipo de coisas, de relembrar-me que a relação que tens de privilegiar é a tua. Porque para mim é mais fácil negar-me do que negar os outros. Claro. Então é o lembrete que eu tenho para mim. Eu acho que isso é comum, não é? Também acho que isso é comum por causa disto, por não percebermos que é uma relação connosco. Sim, é verdade. Então, em termos de resumo, O que é que eu sinto? Duas coisas que eu acho que vou levar. Primeiro, em relação ao facto de sermos o nosso amigo, sermos connosco e para nós o amigo que somos ou queremos ser para os nossos. Acho que isto é, sim, vai bater com aquela coisa de sermos para os outros aquilo que queremos que os outros sejam para nós, mas tem um impacto, neste momento tem um impacto maior. E depois, sabendo eu que serei essa pessoa até ao fim, não é? Comportamento, que proximidade e que relação é que eu preciso de estabelecer para me sentir bem feliz. Porque se eu consigo olhar para os outros e perceber, hoje em dia,
aquela relação não me faz bem, aquela relação mais ou menos eu consigo lidar, aquela eu preciso que esteja comigo Sim. porque é essencial, eu preciso fazer isto comigo. Uhum. Para me sentir bem comigo, para estar em paz, viver bem, viver feliz e porque inevitavelmente eu estabeleço uma relação comigo própria. E só dessa forma é que nós vamos conseguir avançar e viver neste mundo de relações. Para mim também passa por, em jeito de reflexão, também é muito aquilo que já falámos no início, que é priorizar a alegria. Uhum. E priorizar as atividades que me aproximam de mim. Ser mais ativa, Sim. de forma prática. E relembrar-me isso, que a relação que eu devo honrar é a minha, primeiro do que tudo. Sim. Também levo daqui esta ideia da casa, não é? É o nosso espaço, é a nossa casa, é o nosso sítio e seja fisicamente ou emocionalmente, tem que estar bem e tem que ser acolhedor para que nós Tem que ser consigamos confortável a viver lá. viver Tem cá que ser dentro, confortável. não é? Então, chegámos ao fim deste episódio, Chegamos ao mas fim. temos muitas novidades. Muitas novidades. Primeira, vamos Primeira. falar da plataforma. Bora. Como já tínhamos anunciado, estávamos a fazer aqui, não testes, porque isso não fizemos testes, mas estávamos a avaliar a possibilidade de ter outra plataforma para chegar às pessoas e porque também houve pessoas que deram esse feedback que se calhar seria mais porque há fácil. pessoas que têm dificuldade em utilizar o Spotify e as aplicações de telemóvel. Exatamente, e portanto tomámos a decisão de criar um canal no YouTube. E neste momento o podcast vai estar disponível no YouTube. Exatamente. Continua com uma versão áudio, não é? Portanto, Sim. tem a Nós não imagem temos os episódios filmados. porque não fizemos episódios filmados, mas é uma plataforma para as pessoas poderem aceder a estas conversas. Toda a gente a ir lá, pôr um like, ativar o sininho. Exatamente, fazer tudo o que fizeram no podcast agora fazem no YouTube. Subscrever o canal. Pois, eu acho que agora é possível fazer isso também. E nós também estamos a aprender, estamos agora a começar a ver como é que funciona. Algum episódio que possa não estar ou assim, estamos a tratar disso. Mas em princípio, até ao final desta semana tudo estará disponível para que possam ouvir e para que possamos chegar a mais pessoas. Entretanto, como comemoração do nosso 10º episódio, lembrámos-nos de lançar um desafio assim em jeito de influencer. Também ainda não vimos como é que se faz, mas vamos descobrir e até ao final da semana vai acontecer. Vamos dar a possibilidade a quem quiser de se inscrever. Pode ir lá comentar num comentário. Ou criamos um post, podemos fazer dessa forma. Criamos um post e vão poder, ao comentarem, estão a habilitar-se a um sorteio para vir conversar connosco num episódio totalmente criado para a pessoa que vier. Exatamente. Seja com a frase, seja vamos conhecer essa pessoa. Exato. Se não a conhecermos já, não é? Vamos disponibilizar a essa pessoa a escolha do tema do que quiser falar. E vai ser um convidado muito especial do 10º episódio. Incrível. Comentem, participem. Sim. Estamos a contar convosco. Sim. É feito por vocês também, não é? Sim. Venham-nos dizer de uma forma pessoal se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos! Beijinhos! Foi maravilhoso. Foi assim. Foi. Ai, olha, para mim foi tão bom. Eu estava aqui há uma data, tipo, a pensar, andava a ruminar sobre isto há uma data de dias.